E aí, gigantes, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao Colina News, o canal que traz as notícias mais quentes do nosso amado Vascão. Estamos aqui para contar tudo o que está rolando na colina mais famosa do Brasil. Mas antes de começar, já sabe, né? Dá aquele like esperto, curte o vídeo e bora compartilhar com a galera vascaína para fortalecer nosso canal e nos ajudar a crescer. Agora, sem enrolação, vamos ao que interessa, as notícias do gigante da colina. Mikael Silvestre, antigo membro da seleção francesa e jogador do Manchester United MG, destacou entusiasticamente a chegada de Dimitri Payet ao Vasco. Embora tenha se aposentado em 2015, o ex-lateral expressa com firmeza sua convicção de que o meio-campista pode se tornar uma chama inspiradora para os atletas em fase inicial de carreira, prevendo que sua presença será como um farol brilhante no panorama do futebol brasileiro. Os jogadores mais jovens que integram o plantel do Vasco, sem dúvida alguma, encontrarão nele um exemplo a ser seguido. Ele fez parte da seleção francesa na Euro, sendo titular na equipe que alcançou o segundo lugar no campeonato de 2016 e, devido a uma lesão na época, não foi convocado para a Copa do Mundo de 2018. Payet traz consigo experiências enriquecedoras tanto da Premier League quanto da Ligue 1. Além disso, ele continua a demonstrar um patamar elevado de desempenho, levando em consideração sua idade. Os mais jovens terão a oportunidade de observar de perto seu comprometimento nos treinos, seus hábitos alimentares e seu processo de recuperação após os jogos. Payet é, indubitavelmente, um jogador de imenso profissionalismo, compartilhou entusiasticamente ao portal Betting Expert. O ex-jogador também fez questão de realçar a habilidade inata do novo camisa 10 vascaíno. Em sua análise, o estilo de jogo de Payet se assemelha de maneira surpreendente ao praticado por jogadores de futebol brasileiros. Dimitri é o jogador francês que mais se aproximou do estilo brasileiro dentro da Ligue 1. Isso é resultado de sua notável habilidade e é por essa razão que acredito veementemente que ele reúne todas as qualidades necessárias para estabelecer uma simbiose perfeita. A contribuição dele injetará uma dose considerável de experiência e profissionalismo ao elenco do Vasco, refletiu com otimismo. Embora sua regularização já tenha sido concluída, o meia não pôde participar do confronto com o Palmeiras no último domingo, 27, devido a uma suspensão automática ligada à sua passagem pelo Marseille França. Entretanto, todos os indícios apontam para o fato de que ele finalmente fará sua tão aguardada estreia ostentando o manto cruz-maltino no domingo seguinte, 3, quando o Vasco enfrentará o Bahia às 18h30, horário de Brasília, na imponente Arena Fonte Nova, em um embate válido pela Série A do Campeonato Brasileiro. Olá, torcedor do Vascão, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! A movimentação nos bastidores do futebol brasileiro ganhou um novo capítulo emocionante com a potencial chegada de William Borges da Silva, mais conhecido como William, ao Vasco da Gama. O meio-campista ou ponta, conhecido por sua versatilidade e talento inegável, atualmente defende as cores do Fulham. A possível vinda de William para o clube carioca desperta a curiosidade dos torcedores e promete acrescentar um novo elemento de empolgação à trajetória do gigante da colina. Nascido em Ribeirão Pires em 9 de agosto de 1988, William é um futebolista com um currículo invejável. Sua experiência tanto em território nacional quanto internacional é uma das razões pelas quais sua potencial transferência para o Vasco tem causado tanta agitação entre os torcedores. Com passagens por clubes renomados, incluindo Corinthians e Fulham, William é um jogador que traz consigo uma bagagem de sucesso e uma reputação de excelência em campo. No retorno ao Corinthians em agosto de 2021, William usou a camisa 10 e reafirmou seu compromisso com o clube que o viu brilhar anteriormente. Sua habilidade em criar jogadas e marcar gols foi evidente desde sua reestreia, deixando claro que sua paixão pelo futebol permanece tão forte quanto nunca. Porém, a trajetória de William tomou um novo rumo, e em setembro de 2022 ele embarcou em uma nova jornada, assinando contrato com o Fulham na Inglaterra. As habilidades de William em campo são como um espetáculo à parte, capazes de hipnotizar espectadores e elevar o nível de qualquer partida em que participe. Sua visão de jogo aguçada, combinada com um toque refinado na bola, o torna um maestro no meio-campo. Seu domínio técnico é evidente em cada jogada, seja ao lançar um passe cirúrgico ou ao conduzir a bola em dribles desconcertantes. O talento de William não se limita apenas à criação de oportunidades. Sua capacidade de finalização é uma arma poderosa, capaz de decidir partidas e marcar o destino de um jogo.
Seja em chutes de longa distância que surpreendem os goleiros adversários ou em finalizações precisas dentro da área, Willian possui o instinto de um verdadeiro goleador, uma qualidade rara em jogadores de sua posição. A versatilidade de Willian é outro fator que aumenta a expectativa em torno de sua possível chegada ao Vasco. Sua capacidade de atuar tanto como meio-campista quanto como ponta amplia as opções táticas do time e oferece ao treinador a flexibilidade necessária para se adaptar a diferentes cenários de jogo. Essa habilidade de se encaixar perfeitamente em diferentes sistemas táticos é um trunfo que poderia revolucionar o estilo de jogo do Vasco. Além disso, a maturidade e a experiência que Willian traria consigo seriam inestimáveis para os momentos de pressão e decisão. Sua mentalidade vencedora, forjada em anos de atuações em grandes palcos, é uma qualidade que pode contagiar todo o elenco. A capacidade de manter a calma em situações críticas e inspirar seus companheiros com sua determinação é o tipo de influência que pode elevar o moral do time nas horas mais difíceis. Diante de todas essas considerações, a possibilidade de Willian se unir ao Vasco da Gama não é apenas um rumor, mas uma perspectiva que promete um futuro emocionante para o clube. A ideia de ver suas habilidades excepcionais em ação no cenário brasileiro é suficiente para fazer os torcedores sonharem alto. A discussão em torno de sua vinda gera debates animados entre os apaixonados pelo futebol e deixa todos ansiosos para descobrir se o nome Willian estampará a camisa Cruz Maltina, inaugurando uma nova era de sucesso e conquistas no Gigante da Colina. Willian Borges da Silva, conhecido simplesmente como Willian, tem se destacado como uma verdadeira estrela nos campos de futebol nas temporadas 21-22 e 22-23. Durante a temporada 21-22, o jogador apresentou um desempenho notável, acumulando um total de 36 jogos, nos quais marcou um gol e contribuiu com 4 assistências. Sua versatilidade ficou evidente ao atuar em várias competições, incluindo o Campeonato Brasileiro Série A, Campeonato Paulista e Copa Libertadores, demonstrando sua capacidade de se destacar em diferentes cenários. No Campeonato Brasileiro Série A, Willian somou 14 jogos, contribuindo com 2 assistências e marcando um gol, mostrando sua importância na construção de jogadas ofensivas do time. Além disso, sua participação no Campeonato Paulista, Série A1, primeira fase impressionou, com 10 jogos, 1 gol e 1 assistência, demonstrando sua habilidade de criar oportunidades e finalizar com precisão. Na Copa Libertadores, o jogador desempenhou um papel essencial em 8 jogos, destacando-se por sua visão de jogo aguçada e capacidade de tomar decisões cruciais durante as partidas. A Copa do Brasil também viu a contribuição de Willian, com 2 jogos e 1 assistência, mostrando seu comprometimento em todas as competições em que participou. Na temporada 22-23, o impacto de Willian continuou a ser sentido, desta vez no cenário internacional da Premier League. Com 27 jogos, 5 gols e 6 assistências, ele demonstrou sua adaptabilidade ao futebol inglês, exibindo tanto sua capacidade de finalização quanto sua habilidade em criar oportunidades para seus companheiros de equipe. Além disso, sua participação na FA Cup, com 3 jogos e 1 gol, ressaltou sua presença constante nos momentos decisivos. Com base nessas performances impressionantes, é inevitável especular sobre o impacto que Willian poderia trazer ao Vasco da Gama. Sua capacidade de criar jogadas, marcar gols decisivos e influenciar positivamente seus companheiros de equipe o coloca como um jogador que poderia elevar o nível do time. Sua experiência em competições nacionais e internacionais adicionaria uma dimensão valiosa ao elenco do Vasco, oferecendo aos jovens talentos do clube a oportunidade de aprender com um jogador de calibre internacional. A combinação de suas habilidades técnicas, maturidade e determinação é exatamente o que o Vasco precisa para aspirar a conquistas significativas. E a expectativa em torno da sua possível chegada é algo que mantém os torcedores cruzmaltinos ansiosos e esperançosos por um futuro brilhante no cenário esportivo. Agora, as notícias de que Willian poderia estar se unindo ao Vasco da Gama acendem uma chama de esperança entre os vascaínos. Sua experiência em ligas de alto nível, seu histórico de desempenho em momentos cruciais e sua versatilidade em campo são atributos que poderiam fazer dele um ativo valioso para o time. A possibilidade de ver Willian vestindo a camisa Cruz Maltina em solo brasileiro gera especulações sobre o impacto que ele poderia ter na equipe. A chegada de Willian ao Vasco poderia representar mais do que a adição de um jogador talentoso. Sua presença traria uma aura de experiência e dedicação que poderia influenciar positivamente o elenco e inspirar jogadores mais jovens. A interação de suas habilidades com os demais atletas do time promete criar um cenário empolgante para os torcedores. Enquanto o futuro de Willian permanece como um ponto de interrogação, a possibilidade de sua chegada é suficiente para fazer a imaginação dos vascaínos voar alto.
A negociação em andamento entre o Willian e o Vasco é um reflexo do comprometimento do clube em reforçar sua equipe e buscar novas conquistas. A ansiedade dos torcedores aumenta à medida que o desfecho da história se aproxima. A incerteza sobre se Willian vestirá a camisa cruz-maltina é acompanhada por uma onda de otimismo e emoção. A possibilidade de ver o jogador em ação no solo carioca, defendendo as cores do Vasco, é suficiente para manter os corações dos torcedores acelerados enquanto aguardam ansiosamente o desfecho dessa narrativa em andamento. E aí, torcida cruz-maltina, o que vocês acharam? Deixe sua opinião nos comentários e não percam as novidades amanhã. Forte abraço!